Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 5 até o verso de número 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou apenas ouvindo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a paz de espírito que envolve o nosso coração. Nós lemos a Tua palavra esta noite e pedimos ao Senhor que venhas derramar com o poder do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Venha falar conosco a partir desta palavra, que ela seja, Senhor, como uma semente boa que cai numa terra boa, que ela possa germinar e produzir fruto, para a honra e para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre o Espírito Santo e sua obra. Como os irmãos sabem, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo não é um semideus. O Espírito Santo não é criatura de Deus. O Espírito Santo não é um anjo elevado. O Espírito Santo é Deus. Nós dizemos que ele é a terceira pessoa daquilo que chamamos de Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é maravilhosa, porque o Espírito Santo é Deus conosco hoje, aqui na terra. Jesus, quando estava para partir e subir ao céu, disse aos seus discípulos que ele iria, mas enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus conosco. Nós já falamos aqui em outras pregações sobre ser cheio do Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo e a sua importância para nós. E hoje, com a graça de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a obra
o trabalho do Espírito Santo em nós. No texto que nós lemos essa noite, Jesus está falando aos seus discípulos sobre a sua partida da terra. Mas, ao mesmo tempo que ele anuncia a sua partida, ele anuncia também a chegada do Espírito Santo. E ele diz, no Evangelho de João, que lemos, capítulo 16, o verso 5 que nós lemos, agora que eu vou para aquele que me enviou. Eu vou para aquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? O Pai o enviou. O enviou para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas chegou o momento dele voltar ao Pai. E ele diz, agora eu vou para aquele que me enviou. E no verso 7, ele completa dizendo, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviar o conselheiro para vocês. Então Jesus afirma que enviaria o Espírito Santo, a quem ele chama neste texto de Paráclitos, que é a palavra no original. Ela é traduzida por conselheiro na minha tradução. Em algumas traduções traz ajudador, em outras advogado. A bem da verdade, esta palavra é muito ampla. Jesus usa uma palavra para o Espírito Santo que tem uma amplitude de significados muito grande. Eu quero apenas trazer alguns desses significados. A palavra Paráclitos sempre significa uma pessoa que está sendo chamada para estar ao lado. Pará é uma preposição no grego que diz ao lado. É uma pessoa que foi chamada para estar ao lado. Alguém que foi chamado para ajudar. Alguém que foi chamado para prestar um serviço. Então, quando Jesus utiliza essa palavra para se referir ao Espírito Santo, ele está querendo dizer que o Espírito Santo é essencialmente o ajudador dos seres humanos. Aquele que foi chamado para estar ao lado dos seres humanos para os ajudar. Então você tem um ajudador, e este ajudador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas mais do que isso, a palavra Paráclitos também tem um grandioso pano de fundo que diz respeito àquele tipo de conforto e consolo na aflição que acaba conservando alguém de pé, enquanto que, deixado sozinho, ele estaria em colapso, ele cairia, não aguentaria. Então o Espírito Santo é o conforto, é o que capacita o homem a ir além do ponto de ruptura sem quebrar-se. O Espírito Santo é aquele que traz conforto e que traz consolo ao coração humano, não o deixando sozinho e o capacitando a ir um pouco mais além. Em momentos de tristeza, de angústia, em momentos de luto na nossa vida, em momentos de profunda amargura na alma, em momentos de lágrimas, nós podemos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo possa consolar e confortar o nosso coração. Eu já tive algumas experiências assim, em momentos de muita dor,
clamar ao Senhor naquele momento pelo conforto do Espírito Santo, e é como se um bálsamo descesse pelo coração e trouxesse uma alegria instantânea, e trouxesse um conforto, e trouxesse uma paz inexplicável. Então o Espírito Santo é o confortador, é o consolador. Mas a palavra Paráclitos também tem um grandioso pano de fundo no campo do direito no mundo grego. O Paráclitos era o amigo do prisioneiro, era o advogado de defesa, era o homem que testificava do caráter do seu amigo quando ele mais precisava e quando outros queriam condená-lo. Paráclitos era o advogado que ia argumentar em defesa do seu amigo. Quando descrevemos o Cristo glorificado como o nosso Paráclitos, e ele mesmo diz que ele é um consolador, mas viria o outro consolador, nós queremos dizer que ele está presente para falar ao nosso favor diante do juízo de Deus. Então Cristo é o nosso advogado de defesa. Por isso a Bíblia diz: nós temos um advogado diante de Deus, do Pai. E agora o Espírito Santo, apresentado como o Paráclitos, ele também traz Cristo para nós e traz a defesa de Cristo a nosso favor. Mas tem uma última característica que eu gostaria de também identificar a respeito do Paráclitos esta noite. Essa palavra vem de um verbo, e este verbo é usado para exortar os homens a ações nobres e pensamentos sublimes. É especialmente a palavra da coragem antes da batalha. Os generais antes da batalha, antes de saírem para a guerra, passavam e encorajavam os soldados para a guerra, com gritos, com brados, com frases que os levavam a pensar na necessidade da vitória. Esta ação de encorajar os soldados diante da guerra é o verbo que vem e que vai dar a palavra Paráclitos, ou seja, é aquela ação de encorajamento para a guerra. O Espírito Santo, ele é esta força em nós, ele traz esse encorajamento para nos levar à batalha desta vida. Então, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E só por esta palavra, mais nada, só por este nome que Jesus dá ao Espírito Santo, nós podemos perceber que precisamos dele para nos ajudar, para nos confortar, para nos capacitar a ir mais além, para estar ao nosso lado, trazendo a defesa de Cristo para nós e para nos capacitar para a batalha, para nos encorajar para a batalha. Ele é a nossa força para a batalha. Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso cuidador. Ele é o nosso incentivador. Nós não precisamos de palestras de autoajuda, nós não precisamos de mensagens coach para ficarmos encorajados, nós não precisamos de palavras que venham trazer autoajuda ao nosso coração, porque a nossa ajuda não vem de nós mesmos, a nossa ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Ele é o nosso encorajador. Ele é o nosso capacitador, ele é a nossa força,
é aquele que vai com a gente para a batalha, é aquele que nos encoraja. Então, todas estas ações do Espírito Santo estão embutidas na palavra usada pelo Senhor para descrever o Espírito Santo. E segundo esta descrição, nós podemos perceber que quem está cheio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo é o Consolador, se ele é o ajudador, se ele é aquele que encoraja a gente para a batalha, se ele é aquele que nos fortalece, quem está cheio do Espírito Santo está fortalecido. Quem está cheio do Espírito Santo está confortado. Quem está cheio do Espírito Santo está capacitado para a batalha. Então, se há pessoas enfraquecidas, se há pessoas que estão desconsoladas, se há pessoas que vivem sem conforto, isto é uma prova de que não estão cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo conforta, capacita, renova, revigora, fortalece e ajuda. Mas além disso, nós podemos perceber que o Senhor Jesus fala especificamente da obra do Espírito Santo neste texto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de enfocar no texto que a obra do Espírito Santo é convencer. Esta é a primeira ação da obra do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 8, vai nos dizer isso. Quando ele vier, e está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É importante observarmos isso, porque a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Uma pessoa só pode ser realmente convencida do seu pecado se o Espírito Santo trabalhar nela. Uma pessoa só pode se tornar convicta de que é um pecador se houver uma obra do Espírito Santo no coração daquela pessoa, porque ele convencerá o mundo do pecado. E isso a gente usa claramente para o mundo, e está certo. Porque o Senhor disse, ele convencerá o mundo. Mas eu acredito que o Espírito Santo também atua em nós, quando ele nos convence, quando pecamos contra o Senhor ou quando pecamos contra o nosso próximo. Ou seja, o Espírito Santo que convence o mundo, convence também a igreja que está no mundo. Vocês já tiveram aquela experiência de cometer um pecado e de repente vem no seu coração um peso que diz, você pecou, você falou o que não devia ter falado, você agiu de forma como não devia ter agido. Com certeza não é o diabo, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. O Espírito Santo não vem para acusar e destruir. O Espírito Santo não diz, você pecou e por isso você não pode mais estar diante de Deus, e por isso você deve abandonar a igreja, deve abandonar os irmãos. Isso não é a voz do Espírito Santo, é a voz do diabo. Mas a voz do Espírito Santo é, você pecou, filho, e precisa se arrepender do seu pecado e mudar de vida. Então o Espírito Santo convence do pecado, e isso é muito importante. Porque eu penso que muitos cristãos acabam não sendo convencidos dos seus próprios pecados,
porque não dão lugar ao Espírito Santo para que ele trabalhe em suas vidas. Isso é fundamental, irmãos. É fundamental sermos sensíveis à obra do Espírito Santo, porque assim nós podemos, se estamos sensíveis à obra do Espírito Santo, se ele habita em nós e se ele atua em nós, nós podemos detectar rapidamente o pecado e pedirmos perdão. Tem gente que peca, mas não consegue perceber que está no pecado, porque não está sensível à voz do Espírito Santo. É importante nós estarmos muito sensíveis à voz do Espírito. Quanto mais uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mais rápido ela detecta o pecado cometido e mais rápido ela se arrepende. Por outro lado, quanto menos uma pessoa está cheia do Espírito Santo, menos ela percebe o seu pecado e menos ela se arrepende. Vocês já viram pessoas que são muito rápidas para perceber o pecado e se arrepender? Pode ser uma prova de que elas estão cheias do Espírito Santo. Vocês, por outro lado, já viram pessoas que cometem os pecados e até às vezes um irmão vai falar com ele, não, você fez isso, está errado, e ele argumenta contra e argumenta e arruma 1 milhão de argumentos para justificar e para dizer a respeito do seu pecado e culpa outros, e sempre é a mulher, e sempre é o marido que é o problema, e sempre são os filhos, e sempre é o patrão, e sempre é o vizinho que é o problema. Nunca ele assume. Essa pessoa muito provavelmente está muito vazia do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há desculpa. Alguém mostra o erro, alguém mostra o nosso pecado, ou o próprio Espírito, ou ele levanta alguém para falar com você. E quando a pessoa vê que pecou, na hora ela se arrepende e percebe o seu pecado. Assim aconteceu com Davi, que tinha cometido um pecado terrível, mas aí Deus levantou Natã, o profeta, para falar com Davi, e quando Natã chega até Davi e conta uma história, e Davi fica indignado, diz, mas quem é que fez essa coisa terrível? E Natã fala, foi você que pecou. Imediatamente Davi reconhece o seu pecado e diz, eu pequei e me arrependo do meu pecado. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a percepção do pecado é imediata e o arrependimento segue a percepção do pecado. Alguém que não vê os seus atos, alguém que olha para si mesmo e não consegue enxergar que peca, alguém que olha para si mesmo e diz, mas eu não estou vendo nada de errado em mim. Alguém que olha para dentro de si e não consegue enxergar a sua própria atitude egoísta, a sua própria atitude estúpida, nervosa, irritado, bravo, orgulhoso, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. Alguém que não consegue enxergar essas coisas em si mesmo, que olha para si e está cometendo o pecado e não enxerga, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser confrontado pelo seu pecado constantemente e perceber o seu pecado e assim se arrepender. Além disso, a obra do Espírito Santo não só é convencer, mas também a obra do Espírito Santo é conduzir à verdade. Esta é outra parte da obra do Espírito Santo que Jesus deixou muito claro no texto que nós lemos em João capítulo 16, o verso 13, diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Vejam vocês, é muito bonita essa frase. O Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. Vejam que a verdade é algo muito bonito.
mas não é tão simples de ser encarada. Muita gente não aceita a verdade, porque a verdade às vezes dói. E a gente tem dificuldade de falar da verdade com as pessoas. Às vezes você precisa falar a verdade para uma pessoa a respeito dela, a respeito do comportamento dela. Mas você tem que falar com 10 dedos da verdade para ela, porque a pessoa às vezes não aceita a verdade. Você chegar para uma pessoa e dizer, você é uma pessoa que não é humilde. Pronto, perdeu o membro na igreja. Vou procurar outra igreja. Qual outra igreja mais próxima da minha casa? Pastor está na carne. Você chega para a pessoa e fala, irmão, você está muito nervoso, muito estúpido, não é assim, não está sendo manso e humilde de coração. Pastor está na carne, vou procurar outra igreja imediata. As pessoas têm dificuldade com a verdade às vezes. A verdade é a verdade, e a verdade precisa ser falada, porque o Espírito conduz à verdade. A verdade é confrontadora, a verdade dói. A verdade revela a realidade das coisas, mas também a verdade é libertadora. O Espírito Santo leva a pessoa a conhecer a verdade. Que verdade? A verdade da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu fique rico, milionário, que eu vá morar em New York e que eu passei pelas praias de todo o planeta. Essa não é a vontade de Deus para você, não é não. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que quando alguém bata na sua face direita, você dá a esquerda. A vontade de Deus é que você ore pelos seus inimigos. A vontade de Deus é que você ame aquele que te odeia. A vontade de Deus é aquela que você fala bem daquele que fala mal de você. Esta é a vontade de Deus. O Espírito Santo leva você a conhecer a verdade da vontade de Deus. A verdade de quem é Deus. O Espírito Santo leva você a conhecer a verdade de quem é você mesmo. Porque às vezes eu estou enganado a respeito de mim mesmo. Eu acho que sou alguma coisa que eu nunca fui. Às vezes eu penso que tenho todo aquele poder que jamais eu tive. Às vezes eu penso que sou quem não sou. Às vezes eu penso que estou no topo e não estou no topo. O Espírito Santo me leva a conhecer a minha realidade, quem eu realmente sou. O Espírito Santo me leva a toda a verdade. Me leva a conhecer a verdade da palavra de Deus. Me mostra a palavra, me ensina a palavra. O Espírito Santo pode me ensinar a palavra a partir da meditação que eu tenho na palavra. O Espírito Santo me ensina a palavra quando eu leio a palavra e estudo a palavra. O Espírito Santo me ensina a palavra quando alguém vem falar sobre a palavra para mim e pode ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a palavra na pregação da palavra no meio da igreja, da congregação. Quando nós estamos falando e ensinando a palavra, o Espírito Santo pode estar usando para ensinar o teu coração a palavra. Ele conduz você à verdade. Ele é o nosso guia. Nós não precisamos de guias espirituais, entre aspas, das religiões. Nós não precisamos desses guias. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Já ouviu alguém falar? Eu tenho meu guia é não sei o que lá, e dão esses nomes para os guias, que eu nem vou repetir esses nomes aqui, porque não tem nada a ver, que é tudo mentira, balela. O Espírito Santo é o nosso guia. Você só pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o resto é tudo inferno que leva você ao mal. O Espírito Santo é o nosso guia. E ele nos guia, e ele nos mostra o caminho da vida com Deus. Quanto mais uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mais essa pessoa conhece a Deus, porque ele te guia à verdade. Quanto mais uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mais essa pessoa conhece a vontade de Deus. Mas ela conhece sobre si mesmo, mas ela conhece a palavra de Deus. Agora, quanto menos uma pessoa está cheia do Espírito de Deus, menos ela conhece a Deus, menos ela conhece a si mesma, e menos ela conhece a palavra de Deus.
Então eu diria que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa orientada, mas uma pessoa vazia do Espírito Santo é uma pessoa desorientada. Quando alguém foge da verdade, quando alguém se irrita com a verdade, quando alguém rejeita a verdade, então o Espírito Santo não está preenchendo este coração. Quando alguém vem falar com você, e se for a verdade, não importa se ela é dura, se ela é difícil, se ela vai machucar o teu coração, aceite a verdade. Porque é o Espírito da verdade que conduz à verdade. Quando você está cheio do Espírito Santo, então a verdade não te assusta. Pelo contrário, você ama a verdade. Se pedimos para Deus nos encher do Espírito Santo, nós devemos estar preparados para ser confrontados com a verdade. E a verdade vai confrontar os nossos pecados. A palavra de Deus vai nos confrontar. E o próprio Deus vai se revelar a nós. Então, o Espírito Santo nos conduz à verdade. Além do Espírito Santo nos fortalecer, nos capacitar, nos convencer e nos conduzir, tem uma terceira e última observação da obra do Espírito Santo que eu quero fazer aqui essa noite. O Espírito Santo glorifica a Cristo em nossa vida. Nós vemos isto no texto em que lemos no verso 14, que diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele me glorificará, disse Jesus. Então a obra do Espírito Santo é também glorificar a Cristo em nossa vida. Preste atenção, o Espírito Santo não vem para glorificar você. O Espírito Santo não vem para glorificar o pastor. O Espírito Santo não vem para chamar a atenção para o pastor. Aquele pastor, aquele é tão cheio do Espírito Santo, aquele sim, ele é o foco da minha vida. O Espírito Santo não vem para isso. O Espírito Santo não vem para tornar você famoso, conhecido na internet. A fama pode até ser um resultado de alguém que está sendo usado por Deus por alguma coisa, mas o Espírito Santo não vem para tornar você uma celebridade, não vem. O Espírito Santo não vem para tornar a igreja conhecida, a igreja mais badalada da história. Não é para isso. O Espírito Santo vem para glorificar, mas para glorificar uma única, exclusiva pessoa. Ele vem para glorificar a Cristo. Aleluia. Ele me glorificará. O que significa isso? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo não é dizer glória, 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 glória a Jesus. Não é isso. Isso não é glorificar a Cristo. Eu posso até falar glória a Jesus, mas não é simplesmente isso. Glorificar a Cristo é tornar a minha vida um reflexo de Cristo. É quando as pessoas olham para mim e ao invés deles enxergarem a minha pessoa, eles enxergam Cristo. Isso é glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo é eu ter a capacidade de dizer, convém que Ele cresça e eu diminua. Isso é glorificar a Cristo. É quando tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu tenho manifesta a Cristo. Isso é glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo é direcionar a minha vida totalmente para Cristo. Glorificar a Cristo é ter Cristo como alvo, como busca maior da minha vida. E isto é glorificar a Cristo. Aqueles que querem viver uma vida buscando a fama, buscando a glória, buscando a atenção para si mesmo, não estarão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem para glorificar a mim, ele vem para glorificar a Cristo. Quando você está cheio do Espírito Santo, a glorificação, a atenção na sua vida, a direção é toda para Ele. E se você recebe algum elogio, você repassa a Ele. E se você recebe algum louvor, você repassa a Ele. Porque é tudo dele, por Ele e para Ele.
E se alguém diz que pregação maravilhosa, você diz glória a Deus e aleluia. E se alguém diz, mas você é um homem de Deus, você diz aleluia, graças a Jesus. É tudo por Ele e para Ele, porque o Espírito Santo não vem para exaltar a minha pessoa. Eu não sou digno de ser exaltado, mas há um que é digno de ser exaltado no céu e na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor da vida e da glória. Aleluia. É tudo dele, por ele e para ele. A vida é para ele. Os anjos foram criados para ele. Os seres humanos foram criados para ele. A terra foi criada para ele. As estrelas, a natureza, os oceanos, tudo é para glorificar o nome de Jesus. Ele é o centro da igreja, é o centro da nossa vida, é o centro da história da humanidade. Ele é o centro do coração de Deus. É Cristo, Cristo e Cristo. Aleluia. É tudo para ele. Nós não vivemos para nós não existimos para nós não existimos para nossas famílias, nós não existimos para nossas esposas, para nossos maridos, para nossos filhos não são nossos, a realidade é esta. Esse dia eu estava conversando com a Carla, é tão gostoso ter filhos, mas eu quero dizer, eu disse para ela, os dos filhos não são nossos, são emprestados, são de Deus, eles estão conosco, e a prova é que daqui a pouco eles crescem, saem de casa, e o ninho fica vazio. Não adianta você falar, é meu, até a gente fala, é meu filho, mas não é teu filho. Os filhos são de Deus, eles são emprestados a você, para você cuidar deles até eles crescerem. Mas deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, serão dois numa carne, ao deixar. Por quê? Porque nós todos somos de Jesus, aleluia. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada é nosso. Nós viemos neste mundo sem roupa, sem dinheiro, sem nada. A criança nasce nu. Viemos sem nada, sem filhos, sem esposa, sem marido, sem casa, sem carro, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. A gente chega sem nada. A gente chega no mundo, oi, estou aqui. Alguém tem que colocar fralda, alguém tem que colocar roupa, porque a gente não traz nada na bagagem, a gente nem tem bagagem. E quando sai daqui, é do mesmo jeito, a gente não leva nada, não leva esposa, não leva filho, não leva marido, não leva mulher, não leva dinheiro, não leva casa, não leva carro, não leva emprego, não leva prestígio, não leva nada, é só eu e Deus, Deus e eu, aleluia. Só para Cristo. Nós vivemos para Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. E nós vamos morar numa grande família, lá no céu, de Deus, por Deus e para Deus. A família é de Deus, por Deus e para Deus. Você não é nem seu. Eu não sou nem meu mesmo. Quando eu penso, eu sou meu, já não sou meu mais, porque a morte leva e acabou. Não sou nem meu mesmo. Eu não pertenço nem a mim mesmo, eu pertenço a Ele. E esse pertencimento é tão forte na igreja, que quando Paulo perseguia a igreja de Cristo, Cristo apareceu a Paulo, a Saulo naquela época, e disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Presta atenção, Saulo estava perseguindo a igreja, e Jesus podia ter falado, por que tu persegues a minha igreja? Mas ele não disse isso, ele disse, por que tu me persegues? Porque a igreja pertence a ele, a igreja é o corpo do qual ele é a cabeça. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus, porque a igreja está intimamente ligada a Jesus. Então é tudo dele e para ele. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo, porque Ele é o centro, Ele é o ponto. Nós somos apenas atores coadjuvantes nessa grande peça, onde Ele é o astro, é o único astro principal. Nós não temos holofotes aqui, nós não temos astros aqui. Nós não temos super magna mestres aqui. Nós temos o Senhor e todos nós somos ovelhas do seu pasto. Todos nós somos ovelhas do seu pasto. Não adianta. Não interessa se você tem PhD. Não interessa se você estudou em Harvard. Não interessa se você é muito rico, milionário, se você é pobre. Não interessa o teu grau de escolaridade. Não interessa o teu grau na sociedade. Isso não vale nada. É tudo dele e para ele. Nós somos apenas ovelhas do seu pastoreio. E ele é o supremo pastor.
somos dele e para ele. Quando você entende isso, a sua vida muda. Você não está aqui para se projetar, você não está aqui para aparecer, você não está aqui para ser grande, você não está aqui para ser amado, idolatrado, adorado, você não está aqui para ser visualizado, você não está aqui para ser nada, você está aqui para viver para Ele. Porque é tudo dele, por Ele e para Ele. Ele me glorificará. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais você vai viver para Ele. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, menor você será e maior Ele será na tua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, menos você vai olhar para você e mais você vai olhar para Ele. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo, e eu? E eu? Ninguém está me vendo? Ninguém está fazendo isso para mim? Ninguém está me olhando? Eu estou sendo deixado de lado. Pessoas tão fracas espiritualmente. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, menos você fala, e eu? Porque você convém que eu diminua para que ele possa crescer. Aleluia. Ele é o centro. Quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que aprender a caminhada para baixo, vai se anulando pouco a pouco. Você vai baixando pouco a pouco. Homens cheios do Espírito Santo são homens que andam de cabeça baixa para si mesmo e erguidas para Deus. Esses são os homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo não são aqueles que estão em destaque na sociedade e que chamam atenção para si mesmos. Se alguma atenção for dada a mim, que seja revertida imediatamente para Ele, porque eu sou apenas um servo dEle. Você é apenas um servo dEle. É tudo para Ele. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé. A obra do Espírito Santo é ajudar, confortar, capacitar, estar ao lado, trazer a defesa de Cristo, incentivar a batalha. A obra do Espírito Santo é convencer, conduzir à verdade e glorificar a Cristo. Que esse Espírito Santo de poder possa encher o nosso coração. Quanto mais uma igreja está apoiada em homens, mais vazia de Deus ela está. Quanto mais uma igreja se sustenta a partir de artistas de palco, menos ela tem do Espírito de Deus. Mas quanto mais uma igreja vai dando glória ao Senhor e a imagem da igreja vai desaparecendo para que Ele apareça, mais essa igreja está cheia do Espírito Santo. O que precisamos é disso. Nós não precisamos de astros, não. Nós não precisamos de celebridades, nós não precisamos de fama, nós precisamos que Cristo seja em nós. Senhor Jesus, graças te dou por estarmos juntos esta noite. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que tu enchas o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser. Enchas a nossa mente, o nosso coração. Encha, Senhor, tudo aquilo que somos. Preencha os espaços da nossa vida, para que tudo em nós possa glorificar, possa exaltar, possa bendizer, possa adorar o Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus, Tu és a esperança da nossa vida, Tu és a bandeira que está hasteada sobre
a tua igreja. Tu és a cabeça da igreja, tu és o Senhor da vida, tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação, tu és a nossa alegria, tu és a cura para a nossa vida, tu és o perdão para a nossa alma, tu és o nosso amado, tu és o Senhor a quem nós desejamos, a quem nós amamos, em quem nós confiamos e para quem nós estamos indo. Tu és o Senhor da nossa alma, é tudo de ti, por ti e para ti. Os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela a sabedoria a outra noite, porque só tu és exaltado. As tuas obras revelam o teu poder, a tua palavra revela a tua vontade para cada um de nós. Ajuda-nos a ler as tuas obras, ajuda-nos a ler a tua palavra e a vivê-la cada dia mais para a glória do teu nome. Toca pelo poder do teu Espírito Santo em cada coração, aviva os corações, acende a chama do Espírito em nossa vida, que ninguém, Senhor, daqui, ó Pai, possa, Senhor, extinguir o Espírito, mas que todos possam viver na comunhão, no poder e na graça do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, Paráclitos maravilhoso, que nos fortalece, que está ao nosso lado, que nos ajuda, que nos encoraja, que cuida de nós, que nos consola, que nos conforta, que nos capacita, que nos edifica. Espírito de Deus, venha fortalecer a tua igreja, venha encher os nossos corações da tua presença, que nossas reuniões seja uma chama viva do teu poder, que o nosso caminhar seja na unção da tua presença, que a nossa direção seja guiada pelo Senhor. Tu és o nosso guia, tu és o nosso Senhor, e nós nos colocamos debaixo da tua potente mão, poderosa e maravilhosa. Fortalece tua igreja a cada dia para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar esta música com alegria.